Tudo que Deus criou foi criado com um propósito. Você pode repetir isso? Tudo o que Deus criou foi criado com um propósito. Tudo. Mas esse propósito, atenção a isso, que isso é muito importante de ser entendido. Esse propósito é anterior à própria existência do que foi criado. Consegue entender isso? O propósito vem antes do que foi criado. O que é criado já é criado por causa de um propósito. Tá claro? A ideia e o propósito vêm primeiro, ou seja, a criação é sempre para cumprir um propósito. Ninguém, irmãos, cria uma cadeira para depois de criar, pensar, isso serve para quê? Não sei para que serve. Ninguém cria um objeto como este, microfone, para depois tentar descobrir para que serve. Não, as coisas são criadas para suprir uma necessidade, para cumprir um propósito. É sempre assim. Primeiro a ideia, primeiro o propósito, depois a criação. Tá claro? Isso quer dizer o quê, pastor? Que o fato de você ter nascido já comprova que há um propósito de Deus a ser cumprido. Se você é daquelas pessoas que falam assim, pastor, até hoje eu não sei por que eu nasci. Eu vivo, eu vou vivendo. Mas em certeza mesmo, nasci para isso, não sei para que eu nasci. E já faz tempo que eu não sei mesmo, desde que eu me lembro. Eu não sei por que eu nasci não. Estou vivendo aí, né, trabalhando, estudando, cuidando de casa, aquela coisa toda, mas não sei para que eu nasci. Isso está errado, irmãos. Nós precisamos saber. Amém? Vamos à frente. E ele diz, para que andássemos nelas, as boas obras, o propósito, para que andássemos nela. Eu digo que o nosso chamado é para cumprirmos o desígnio e o plano de Deus. Deus tem um plano. O plano é primeiro, antes da criação. Antes de você nascer, Deus já tinha o plano para você. Você nasce para cumprir aquele plano. Mas Ele não te obriga a cumpri-lo. Nisto está a justiça e a maravilhosa ação justa de Deus. Porque Ele tem um plano, Ele sabe onde vai findar, Ele sabe onde vai dar, Ele sabe todas as coisas, mas Ele só propõe para você, olha, está aqui a bênção, está aqui a maldição, se você andar aqui vai dar tudo certo, as coisas vão ser boas, e quando eu digo tudo certo, não estou dizendo que não haverá problemas. Eu estou falando que no final, no fim das contas, tudo vai ser conforme o querer de Deus. Aqui não, aqui você vai ter sofrimento, aqui você vai ter angústia e no final de tudo ainda vai perder a salvação. Aqui, você escolhe, Ele ainda dá o conselho, escolha a bênção e viva. Mas Ele não te obriga a caminhar nela, você tem que decidir. Amém? Eu digo, irmãos, que nós precisamos ser parecidos com Cristo, para sermos identificados, idênticos, ter a mesma identidade que Ele tem. Em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e afastar os maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei, curarei a sua terra. O povo que se chama pelo seu nome. Em Isaías 43, 7 diz também, todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória e a quem formei e fiz. Amém? Eu, quando estava estudando sobre isso hoje, estava lembrando, irmãos, do meu interior. É comum demais no interior as pessoas substituírem o sobrenome de alguém pelo nome dos pais. Então seria... Qual o nome da tua mãe, Ives? No interior seria Ives de Margarete. Margarete vira sobrenome. Ou o nome do pai, tá? Imagine que o pai se chama Antônio da Silva.
o filho chama Antônio da Silva Júnior, mas o povo vai chamar ele de Toinho de Antônio. O sobrenome deixa-se de lado e a marca dos seus pais é colocado mais forte ainda. Eu sei que aqui na capital tem isso também, mas é muito menos. No interior isso é muito mais forte. É muito mais forte. Amém? E ali fica, meu filho, o nome nem adianta lutar, o povo só vai chamar por aquele nome mesmo. Mas e nós? Tá? Em Atos capítulo 11, no verso 26, fala que em Antioquia foi a primeira vez onde os cristãos foram chamados de cristãos. Os discípulos foram chamados de cristãos a primeira vez. Você sabe o que significa a palavra cristão? Estou ouvindo só alguns sussurros. O que significa cristão? A palavra cristão significa o quê? Pequeno Cristo. Eu acho isso muito legal. Cristozinho. Pequeno Cristo. É muito interessante essa paridade da cultura lá do Oriente Médio com a nossa nordestina. Seguidor de Cristo é um Cristozinho. Um pequeno Cristo, que foi traduzido como cristão. Mas só como tem o nome ão, a gente tem dificuldade de inho. Temos dificuldade de entender o inho. Cristãozinho, pequeno Cristo. Mas ele está fazendo uma ligação, uma identidade nossa com o nosso Deus. Um pequeno Cristo. Sem dizer nada, sem chamar atenção, mas dá uma olhadinha para os seus irmãos e se pergunte: nós somos pequenos Cristos? Nós somos exemplo dele? Nossas ações, nossas atitudes, nossas escolhas. Se eu abrisse agora aqui as tuas redes sociais, as fotos que lá tem exemplificam um pequeno Cristo? Alguns ficaram com o rosto tenso. Pastor, algumas delas não é bom mostrar não mostre não, porque assim, eu não sei se Jesus faria aquilo não. Pois é. Qual é a sua identidade, irmãos? Quando nós perdemos a identidade, irmãos, e saímos do chamado, isso é importantíssimo. Se você puder, anote isso. O perigo de perder a identidade de servo dentro do próprio chamado. Atenção, obreiros, para nós isso é mais sério ainda. Porque nós vivemos intensamente o nosso chamado. Mas há muitos cristãos, eu estou falando desde a igreja primitiva, que o seu chamado foi seu empecilho para a aliança. Se perderam dentro do próprio chamado. Perderam a identidade. Porque nós temos que saber quem somos. Nós temos que saber o nosso desígnio. Nós temos que saber qual é o nosso chamado. Mas em primeiro lugar, nós temos que saber a nossa identidade. Ela nunca pode ser perdida de vista. E para quem pedir o motivo da nossa fé, para quem pedir a razão da nossa fé, isso tem que estar na ponta da língua. Quem é você? Eu sou fulano de tal, servo de Deus. Isso é a primeira coisa. Não é professor, professora, não é técnico, não é enfermeiro, não é psicólogo. É servo. É servo. Quando isso é perdido de vista, o seu chamado pode ser um empecilho para a sua aliança. Porque você pode se deslumbrar com o próprio chamado. Está me entendendo? Se deslumbrar com o próprio chamado, é só você observar que isso aconteceu primeiramente com Lúcifer, que observou sua beleza, observou o seu resplendor, o seu brilho que era maior do que todos os outros, sua beleza era maior do que todos os outros anjos, sua força era maior, tudo era maior, tudo era mais belo, tudo era mais perfeito.
E ele permitiu que orgulho entrasse no seu coração por causa disso. E se corrompeu dentro do próprio chamado.